Bem-vindos ao programa Caixa Preta. No episódio de hoje, vamos abrir o compartimento mais bem guardado da nossa psique. Sabe aquelas reações exageradas que você tem e não entende? Aquele dedo podre para relacionamentos e aquela necessidade eterna de aprovação que parece nunca ser saciada, alcançada. Na psicologia analítica de Carl Jung, isso tem nome. Chama-se complexo. E hoje vamos mergulhar nos dois pilares que sustentam a nossa estrutura emocional, o complexo materno e o complexo paterno. Vamos entender como eles podem ser o nosso maior combustível ou a nossa prisão invisível. Para entendermos a caixa preta da nossa mente e o que ela esconde, precisamos primeiro definir tecnicamente o que é um complexo. No senso comum, usamos essa palavra para descrever insegurança, mas na psicologia analítica de Carl Jung, o conceito é muito mais profundo e, francamente, um pouco mais perturbador. A nossa consciência não é um bloco único e indivisível. O que chamamos de ego, esse nosso eu consciente que acorda, toma café, decide trabalhar, é apenas uma pequena parte de uma estrutura muito maior. O ego acredita piamente que detém o monopólio da nossa vontade. Ele opera sob a ilusão de que todas as nossas reações são fruto de escolhas racionais e deliberadas. No entanto, a realidade psíquica é fragmentada. Abaixo da superfície da consciência, existem o que Jung chamou de personalidades parciais ou complexos, que é um agrupamento de energia, né? Um complexo nasce de uma experiência emocional intensa. Imagine que você viveu um evento marcante, positivo ou negativo. Aquele evento gera uma carga de afeto, um tom emocional. Essa emoção funciona como um núcleo magnético no nosso inconsciente. Ela começa a atrair para si tudo o que está relacionado àquela experiência original. Memórias semelhantes, pensamentos, medos e sensações corporais. Com o passar do tempo, esse aglomerado ganha uma massa crítica. Ele se torna assim, uma unidade psíquica com energia própria. O complexo não é apenas uma lembrança, vamos dizer assim. Ele é um sistema vivo dentro de você que possui uma vontade própria. E muitas vezes oposta à vontade consciente. Sabe, às vezes que a gente diz que quer uma coisa, mas não alcança aquela coisa? Tipo, por exemplo, eu quero um relacionamento saudável, mas só chega para mim coisas diferentes. Por quê? Porque está operando nesse núcleo, né? A partir desse núcleo magnético, vamos dizer assim. O ponto crucial aqui é a autonomia. Jung descobriu que os complexos podem se comportar como se fossem seres independentes dentro da nossa mente. Eles têm a capacidade de interromper o fluxo da consciência. É o que acontece quando algo no mundo externo ativa o complexo. Nesse exato momento, ocorre uma espécie de curto-circuito. O ego, o seu eu, lógico, é momentaneamente destronado. Você deixa de reagir à situação presente com os seus recursos atuais e passa a ser vivido pelo complexo. É por isso que, sob o efeito de um complexo ativado, pessoas calmas se tornam agressivas ou pessoas confiantes tornam-se subitamente infantis ou vulneráveis. O complexo assume o controle do aparelho psíquico e dita o comportamento. As palavras e até as reações fisiológicas, como o suor nas mãos ou o batimento cardíaco acelerado. Jung diz que todos nós temos complexos, mas os complexos é que nos têm. O perigo não é possuir complexos, pois eles são os motores da nossa evolução. E, assim, de criatividade, de pensamentos, de sentimentos.
mas sim o fato de eles serem inconscientes. Enquanto um complexo permanece na sombra, ele age pelas suas costas, fazendo você repetir padrões de comportamento autodestrutivo. Enquanto você se pergunta o que o destino faz com você, por que ele é tão cruel? Aqui, quando falamos em abrir a caixa preta, eu estou falando em dar nome a essas forças. Eu estou falando em olhar de frente para esses núcleos de energia que herdamos ou construímos e entender como eles manipulam a nossa percepção da realidade. E como veremos a seguir, as raízes mais profundas desses complexos estão quase sempre plantadas em solo familiar, nas figuras do pai e da mãe. Eu gosto de usar a metáfora da rede de pesca. A sua consciência é uma rede esticada sobre o oceano da vida. O complexo é um nó cego no meio dessa rede. Quando a vida puxa um fio lá da ponta, talvez um comentário do seu chefe, um olhar atravessado do seu parceiro, uma crítica de um amigo, a rede não se move de forma fluida, ela trava naquele nó. É nesse momento que acontece o fenômeno que Jung chamava de constelação do complexo. Sabe quando você sente o sangue ferver em segundos? Ou quando uma tristeza avassaladora te atropela por algo pequeno, por uma coisa simples. Ali, o seu ego perdeu o controle do volante. O complexo assumiu a direção. Você não está mais reagindo ao que aconteceu agora. Você está reagindo a tudo o que aconteceu há anos e ficou guardado lá naquele nó emocional. O ponto mais fascinante e assustador é que os complexos agem como personalidades fragmentadas. Eles têm voz, têm vontade e têm uma visão de mundo própria. É por isso que, após uma explosão de raiva, uma crise de choro, nós dizemos: eu não era eu mesmo. Eu não sei o que deu em mim. De fato, não era você. Era um personagem interno, alimentado por feridas ou glórias do passado. Que viu, assim, uma oportunidade de palco e subiu ao palco, né? Entender os complexos é parar de lutar contra os fantasmas e começar a identificar quem são esses atores que vivem dentro de nós. E os dois diretores de elenco mais poderosos dessa peça são, invariavelmente, as figuras do pai e da mãe. Se o complexo é uma unidade de energia autônoma, precisamos entender onde essa energia começa a ser represada. E o primeiro reservatório emocional de qualquer ser humano é a mãe. No Caixa Preta de hoje, entraremos agora no território do complexo materno. É fundamentalmente para a gente esclarecer. Quando Jung fala de complexo materno, ele não está apontando o dedo apenas para a sua mãe biológica ou para as falhas de uma mulher específica. Ele está falando de algo muito maior, o arquétipo da grande mãe. Esse é um assunto que rende um episódio inteiro. Se você quiser, escrevam aí nos comentários. Eu quero que eu vou fazer para vocês, tá bom? A mãe é a nossa primeira experiência de mundo. Antes de existirmos como indivíduos, somos uma extensão do corpo e da psique dela. Esse vínculo primordial deixa uma marca indelével, tipo um molde, sabe? Psíquico que ditará como nos relacionaremos com a vida, com o prazer, com o sustento, com a nossa própria segurança. Quando a função materna é exercida de forma integrada, ela gera o que chamamos de segurança ontológica. Isso não é apenas um termo acadêmico. É a sensação visceral de que o mundo é um lugar bom e que você tem o direito de ocupar o seu espaço no mundo. Nesse cenário, o indivíduo desenvolve uma capacidade interna
de autonutrição. Ele consegue cuidar dos seus próprios projetos, dos seus sonhos, do seu corpo, com a mesma ternura de que recebeu. Há uma conexão saudável com o instinto e a intuição. Para quem possui um complexo materno positivo, a vida é vista como uma fonte de infinitas possibilidades e não como uma ameaça constante. É a base da confiança básica que nos permite arriscar. No entanto, o arquétipo da mãe é ambivalente. Ela é a que nutre, mas também é a que pode devorar, a que castra. O complexo materno negativo surge quando essa relação é pautada pelo excesso de controle ou pela falta de afeto. Aí o que acontece? No homem, gera o que chamamos de eterno menino. Quando a mãe é devoradora, aquela que protege demais para não ser abandonada, porque essa é a necessidade interna dela, o homem pode nunca romper o cordão umbilical psíquico. Ele se torna um adulto que busca na parceira uma mãe, tem dificuldade em assumir responsabilidades, vive em um mundo de fantasias e possui uma resistência passiva à realidade. Ele teme ser engolido pelo feminino, o que pode gerar uma alternância entre dependência absoluta e uma fuga constante de compromissos reais. Na mulher, o impacto se dá na sua própria identidade feminina. Uma mulher com complexo materno negativo pode cair em dois extremos. O primeiro é a identificação excessiva, onde ela se anula como indivíduo, na sua individualidade, e passa a ser apenas mãe, repetindo o ciclo de sacrifício e cobrança. O segundo é a resistência total, uma reação alérgica a qualquer traço de cuidado ou vulnerabilidade, por medo de ser anulada como a sua mãe foi, ou por ter sido rejeitada por ela. Essa mulher pode desenvolver uma couraça de frieza, repelindo instintos naturais e vendo o feminino como uma armadilha de fraqueza. O complexo materno negativo, em última análise, é uma fome que nunca passa, ou um medo que nunca descansa. É o peso de uma origem que ainda não foi processada. Mas se a mãe é a nossa origem, o pai é o nosso destino. É o mundo, é o portal para o mundo. O complexo materno representa o útero, o acolhimento, a nossa base emocional. Já o complexo paterno representa a porta. Ele é o símbolo da ruptura com a proteção doméstica e da nossa iniciação na vida pública. Na psicologia junguiana, o pai não é apenas uma figura biológica, mas a personificação do arquétipo do pai, que introduz o indivíduo na cultura, na sociedade, na lei. É o princípio da lógica, da autoridade, da ordem e, fundamentalmente, do limite. Enquanto a mãe nos diz que somos amados pelo que somos, o pai, arquetipicamente, nos desafia pelo que podemos fazer. Ele é o mundo exterior que nos chama para fora. Quando a figura paterna ou quem exerceu essa função consegue equilibrar a autoridade com o encorajamento, o indivíduo desenvolve um complexo paterno positivo. O resultado é um adulto com um sólido senso de propósito. São pessoas que possuem facilidade em traçar e, mais importante, a disciplina para executar suas metas, que é necessário para cumprir aquilo que a gente almeja para nós, né? Nesse cenário, a relação com a autoridade é saudável, o indivíduo desenvolve um respeito à hierarquia, sem se sentir diminuído, ele entende que regras existem para organizar o coletivo e não para esmagar a sua individualidade. Isso gera uma estrutura mental clara, a capacidade de usar a lógica, de ter discernimento, ética e de saber dizer não, tanto para os outros quanto para os próprios impulsos.
é o complexo paterno positivo que nos dá espinha dorsal para enfrentar as adversidades do mercado de trabalho, das relações sociais, sem desmoronar. O problema surge quando o pai é ausente, seja pela distância física ou pelo silêncio emocional, ou quando ele é tirano, que usa a força para anular o brilho do próprio filho. Nessas feridas, o complexo torna-se uma sombra que distorce a nossa visão de poder. Muitos indivíduos passam a vida em uma busca desesperada por um pai. Eles tornam-se seguidores fanáticos de figuras carismáticas, de gurus, de políticos ou chefes autoritários. No fundo, são crianças grandes tentando obter o sim ou o reconhecimento que nunca receberam na infância. Eles não possuem um senso de autoridade interna. Por isso, precisam que alguém de fora lhe diga o que é certo, o que é errado, o que deve ou não fazer. No extremo oposto, temos o indivíduo que trava uma luta eterna contra qualquer tipo de norma. Para ele, o pai é o sistema inimigo que precisa ser derrubado. Essa rebeldia, porém, é estéril. Ele gasta tanta energia lutando contra o que existe que nunca sobra força para construir algo próprio. Ele é prisioneiro do complexo tanto quanto o seguidor fanático. Por fim, o complexo pode se manifestar como uma rigidez interna paralisante. É a personalidade do velho amargo, que julga a si mesmo e aos outros com uma crueldade implacável. É a voz crítica que diz que nada está bom o suficiente, transformando a vida em um tribunal onde a alegria é proibida. A lógica é usada apenas para punir. O complexo paterno negativo nos deixa órfãos de direção ou escravos da perfeição. Identificar esses padrões na nossa caixa preta é o primeiro passo para deixarmos de ser apenas filhos e passarmos a ser os autores da nossa própria vida, os pilotos da nossa própria vida. Chegamos ao momento crucial do nosso programa. Já entendemos que os complexos são essas personalidades autônomas que habilitam o nosso inconsciente e que as figuras da mãe e do pai são os grandes arquitetos dessa estrutura. Mas a pergunta que não quer calar na sua mente agora é: como eu percebo isso na minha segunda-feira de manhã? Como eu identifico esses fios invisíveis no meu comportamento hoje? E mais importante, como eu faço para que eles parem de sabotar a minha vida? Abrir a caixa preta não serve apenas para lamentar o passado, serve para recuperar o controle do voo. Vamos olhar para o seu dia a dia e identificar onde esses complexos estão escondidos no seu dia a dia, nos seus hábitos mais comuns. O complexo materno está profundamente ligado à sua relação com o prazer, com o autocuidado, com a procrastinação. Você é aquela pessoa que, diante de qualquer dificuldade ou estresse, busca imediatamente um refúgio. Pode ser o excesso de comida, o consumo desenfreado de redes sociais por horas a fio, ou o hábito de adiar decisões importantes, porque ainda não se sente pronta. Essa pessoa nunca está pronta o suficiente. Se você sente que o mundo é um lugar hostil e que você precisa constantemente ser poupado, poupada ou protegido, protegida, o seu complexo materno negativo pode estar no comando da sua vida. É aquela voz interna que diz: não se esforce tanto, você merece descansar. Mesmo quando o descanso é, na verdade, uma fuga da realidade. Nas mulheres, pode aparecer como uma necessidade de cuidar de todo mundo ao redor, aquela mãezona, colega de trabalho, amigos, parceiros, enquanto a sua própria vida está um caos. É a mãe de todos, que usa o cuidado com o outro para se distrair.
para não olhar para os seus próprios desejos. No homem, é aquele sentimento de que a vida lhe deve algo. É esperar que a promoção caia do céu, ou que a parceira adivinhe suas necessidades sem que você precise falar, né? Porque, lembra, é a mãe que sabe as nossas necessidades antes da gente falar, porque às vezes a gente nem fala ainda. Então, como busca na parceira uma mãe, quer que ela identifique o que você precisa. O antídoto para o complexo materno negativo é a automaternagem consciente. Você precisa aprender a separar a mãe que mima da mãe que nutre. Comece a estabelecer rituais de cuidado que exijam disciplina. Nutrir-se não é comer chocolate quando está triste. Nutrir-se é comer o que te faz bem para ter energia. Quando sentir o impulso de fugir para um útero simbólico, como um celular ou a cama, pergunte-se: eu estou descansando ou estou me escondendo? A consciência é o primeiro passo para o corte do cordão umbilical. O complexo paterno se manifesta na sua relação com o trabalho, com as autoridades, a sua capacidade de dizer não. Observe como você reage quando recebe um feedback ou uma crítica. Você se sente imediatamente diminuído como uma criança que levou uma bronca? Ou você reage com agressividade desproporcional, querendo derrubar quem te criticou? Se você vive em uma busca incessante por perfeição, trabalha 14 horas por dia para produzir, para não ser criticado, o seu complexo paterno negativo é um tirano e ele que está ditando as regras. Por outro lado, se você é o eterno rebelde que troca de emprego a cada 6 meses porque não aceita ordens, você ainda está lutando contra o fantasma do seu pai e não agindo como um adulto livre. No dia a dia, isso aparece na dificuldade de cobrar o valor justo pelo seu trabalho ou na paralisia antes de iniciar um projeto por medo de que o resultado não seja perfeito. O caminho aqui é a construção da autoridade interna. Você precisa parar de buscar o carimbo de aprovação externo. Comece a validar suas próprias e pequenas vitórias sem esperar que alguém te elogie. Quando sentir medo de autoridade, lembre-se, aquela pessoa é apenas um ser humano. E a lei que você teme é, na maioria das vezes, uma regra que você mesmo impôs a si. Aprenda a dizer não para demandas abusivas. Cada limite que você coloca é um tijolo na construção do seu próprio pai interno protetor. Você que ficou até aqui, deixe um exercício prático para esta semana. Jung dizia que o complexo é como um personagem, então dê um nome a ele. Quando você perceber que está tendo uma reação emocional exagerada, o tal do sair de mim, faça uma pergunta. Quem assumiu o controle agora? É o menino assustado que quer fugir do problema? Isso é um complexo materno negativo. É o crítico implacável que está me chamando de incompetente dentro de mim? O tirano? Isso é complexo negativo paterno. É a vítima que acha que ninguém me ama? Ao dar um nome e identificar o padrão, você cria um espaço entre o complexo e o seu ego. Esse espaço é a sua liberdade. Você começa a perceber que você tem um complexo, mas que você não é o complexo. Antes de concluir, eu quero falar um pouquinho sobre o ego. Falei bastante aqui de ego, né? Mas ele é visto como algo negativo. Muitos falam do ego como um vilão, sinônimo de arrogância. Mas dentro da psicologia, ele é o centro da nossa consciência, essencial para a sobrevivência. Lá na infância, o ego nasce como um brotinho, assim, e sua função é organizar as percepções e separar o eu do outro.
É ele que ajuda a criança a entender que ela tem desejos próprios, garantindo que suas necessidades básicas sejam atendidas. É o início da nossa identidade. Na vida adulta, o ego não é algo a ser combatido, mas fortalecido. Ele funciona como o mediador entre nossos instintos, nossa moral e a realidade. Um ego saudável na vida adulta permite que você tome decisões lógicas, estabeleça limites, suporte frustrações e execute planos. Sem um ego bem estruturado, seríamos tragados pelos complexos ou pelo nosso inconsciente. Ele não é o seu inimigo, é o gerente da realidade que permite que você seja um indivíduo funcional no mundo. Já o ego doente é frágil ou inflado. Ele age através do medo, da defesa constante. Quando fraco, ele se torna submisso e perde o senso de identidade. Quando inflado, torna-se rígido, arrogante e incapaz de ouvir, usando a máscara da superioridade para esconder uma profunda insegurança e vazio interno. Esclarecido isso, vamos para a conclusão. A jornada pela nossa caixa preta não termina nunca. Mas ela se torna muito mais leve conforme aprendemos a ler os instrumentos de navegação. Integrar os complexos materno e paterno significa reconhecer que nossos pais nos deram o que podiam, com as ferramentas que eles tinham, mas que agora a manutenção desse avião é da nossa responsabilidade. O complexo positivo nos dá raízes, a mãe, e o pai nos dá asas. O complexo negativo nos dá amarras e jaulas. A solução não é odiar o passado, mas sim entender que o nó emocional que antes travava a sua vida pode ser desatado através da atenção plena, da ação consciente, corajosa. Se você se identificou com o eterno menino, comece a assumir pequenas responsabilidades hoje. Se você se identificou com um rebelde sem causa, tente construir algo ao invés de apenas criticar. Se você se sente engolido pelas necessidades dos outros, aprenda a fechar a porta, cuidando do seu próprio jardim. O conhecimento da teoria junguiana não serve apenas para dar desculpas, mas para nos dar percepções, opções. Na próxima vez que você sentir aquele clique interno e a temperatura subir, lembre-se, você está diante de um complexo. Respire, retome o manche e escolha o seu próprio destino. Este foi mais um mergulho profundo na mente humana, na sua caixa preta. O que você vai fazer com essas informações? Nos vemos no próximo episódio do programa Caixa Preta. Até lá! Pilote a sua vida com consciência.